Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente, edição de final de semana aqui na Jovem Pan News. Comigo estão Mano, que já está cadeira cativa aqui, né? Assumiu o lugar do delegado Palumbo, né? Já está. Delegado, o senhor perdeu o banquinho, saiu de fininho e entrou Mano no seu lugar, viu? A Cássio também, muito obrigada. Deise Tchocari, tempo não vinha aqui, né? De volta. A gente tem que lançar ela aqui no corredor e falar, hoje você fica, né? E conosco também Diogo da Luz, muito obrigada, né? Eu que agradeço. Você que é a estrela dos domingos, mas antecipou, né? Bom, a gente está com esse timaço aqui hoje para falarmos sobre as eleições. Não, calma, não são as eleições americanas. A gente vai falar das eleições da nossa Câmara dos Deputados, que ela vai acontecer só em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2025. Mas as coisas já estão, os tambores já estão tocando, né? A bateria já está no aquecimento. Arthur Lira já foi reeleito em 2023 e, portanto, não pode mais concorrer. A disputa pela cadeira do parlamentar já começou e tem influenciado até as pautas da casa. O deputado Elmar Nascimento, líder do União Brasil, e ele é da Bahia, é apontado como favorito por Lira. União Brasil conta com 58 deputados, sendo a terceira maior bancada na Câmara. O Bruno Pinheiro fez uma matéria muito bacana sobre este assunto. Vamos assistir? A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados só vai acontecer em fevereiro de 2025, quando justamente os parlamentares vão definir a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ao centro, a cadeira atual do presidente deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Mas ao lado tem os secretários, que também é de suma importância essa escolha. Mesmo com muita antecedência, essa disputa já corre nos corredores aqui do Congresso Nacional. Os parlamentares que hoje ocupam as cadeiras aqui na parte de baixo do plenário sonham sentar na mesa da presidência da Câmara dos Deputados. Cerca de 5 nomes já estão nesta corrida, mas até agora quem tem despontado justamente o nome de Elmar Nascimento, que nos próximos dias deverá assumir o Bloco Lira, como é chamado, que compõe cerca de 161 deputados. Nomes que acompanham o atual presidente da Câmara dos Deputados. Normalmente, um líder fica somente 60 dias neste bloco, mas aliados já estão defendendo que Elmar Nascimento fique até fevereiro de 2025, justamente quando a disputa vai acontecer. Mas neste caso, o Palácio do Planalto ainda acredita que é importante lançar um novo nome para disputar também com Elmar Nascimento do Partido União, já que alguns aliados do governo defendem que a bancada do União não é tão fiel assim ao governo, ou seja, ao governo federal, em votações que acontece dentro do plenário da Câmara dos Deputados, que seria necessário um nome com uma fidelidade um pouco maior e, por isso, seria necessário um outro nome para compor essa disputa. Mas Arthur Lira já disse que só vai chancelar o nome que tiver o consenso por parte do governo e por parte da oposição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A oposição já garantiu que não deverá lançar um nome por essa disputa, mas é necessário o nome que for escolhido que possa aqui nesta mesa defender uma agenda, as pautas de interesse da oposição. Diante disso, Arthur Lira ainda não chancelou e sinaliza que somente após o mês de agosto ele vai indicar quem vai receber o seu apoio pela disputa da presidência da Câmara dos Deputados. O nome de Elmar Nascimento é do União, mesma legenda de Davi Alcolumbre, que do Senado Federal também disputa e lá tudo é calmaria. Existe uma unanimidade pelo nome de Davi Alcolumbre, mas isso também assusta o governo de uma só legenda governar as duas casas. Ou seja, uma só legenda sentar na cadeira aqui na Câmara e lá também no Senado Federal. Enquanto uma definição de Arthur Lira não chega, os parlamentares têm se reunido, mesmo durante um recesso,
com as cadeiras esvaziadas aqui no plenário da Câmara dos Deputados, almoços e jantares estão acontecendo aqui na capital federal ou em outros estados também. A partir do momento que Lira chancelar quem vai receber o seu apoio, aí sim a disputa acontece. Mas antes da eleição de fevereiro de 2025, acontecerá a eleição municipal de outubro de 2024, que também será importante para definir a composição dentro do Congresso Nacional. Até agora, Arthur Lira tem mantido em silêncio o nome de Elmar Nascimento, que quando completou 54 anos, convidou vários parlamentares e deu uma festa. Nesta festa, recebeu o maior número de ministros e de colegas também aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Essa definição, Lira garantiu que somente após o recesso parlamentar. Aí nós saberemos quem de fato vai concorrer e em fevereiro vai sentar na cadeira mais desejada do momento aqui na Câmara dos Deputados. De Brasília para a Jovem Pan, o Bruno Pinheiro. Bruno, muito obrigada pela matéria, ficou muito bacana, parabéns. E aí eu já vou trazer aqui para a mesa o seguinte, se o nome confirmado, né, que Lira vai apoiar é o de Elmar Nascimento, nós temos um problema, porque como eu disse aqui no início do programa, Elmar é do União Brasil-Bahia, mas ele apoiou a ACM Neto, né, e portanto ele é um adversário político do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. E aí, teremos problemas para o governo? Vai continuar custando caro para o governo Lula passar suas pautas lá na Câmara dos Deputados? Quem quer começar? Quer começar, Cássio? Vamos lá. Tudo bem, Eli? Prazer estar com você de novo, com os meus colegas de bancada. Óbvio que há uma preferência dos parlamentares pelo Elmar. E independentemente de ser ele o escolhido ou serem outros os escolhidos, eu acho que dois dados são essenciais. Primeiro, o escolhido será do Centrão. O Centrão continuará à frente da Câmara dos Deputados. E, em segundo lugar, o Planalto continuará tendo dificuldades nesse trato. Eu acho que os parlamentares hoje olham para essa escolha de forma diferente. Eles olham hoje muito mais para um representante da categoria do que propriamente um deputado robusto, alguém como nós já tivemos lá atrás, Ulisses Guimarães e outros presidentes da Câmara. Nossa, comparar com Ulisses Guimarães. Nossa! Exato. Não, eu concordo com a Cássia, assim, e tem mais alguns problemas no meio disso tudo, né? Porque o Elmar Nascimento, ele já criticou o governo, né? Então o Palácio do Planalto não quer o Elmar. Corre a boca pequena que o Arthur Lira, inclusive, tem ido em alguns festejos tradicionais, ele já tem levado o Elmar a tiracolo, né? Então, ele demonstra uma certa preferência, mas aí tem isso. O Palácio do Planalto prefere o Antônio Brito ou o Marcos Pereira, né? Mas agora a gente vai ter que esperar. Sabe o que me chama a atenção no meio disso tudo? É que a gente está falando de uma eleição para a mesa que vai acontecer em 2025 e o Arthur Lira começou a negociar isso em 2023. Né? É um ano de quando ele já foi eleito. Ele foi eleito e já começou a negociar a sucessão dele. Eu acredito que o Arthur Lira está muito empenhado no Elmar Nascimento, porque o Elmar Nascimento, caso seja o escolhido, seria como se o Lira permanecesse no poder, né? Então é uma sucessão do Lira. O Marcos Pereira e o Antônio Brito não garantem essa possibilidade, mas o Elmar sim. Né? Sim, e aí? Eu acho que esse ponto é bem interessante de destacar, porque a gente está acostumado nos últimos anos com vários presidentes de Câmara que passam a ser manda-chuvas superpoderosos num dado momento e depois caem em ruína. Então nós tivemos, por exemplo, uma figura como Eduardo Cunha, que saiu da presidência da Câmara, chegou à prisão. Outra figura como Rodrigo Maia, que passou por alguns anos como o grande articulador na Câmara dos Deputados e depois sai de cena, sequer disputou a eleição novamente. Ou seja, essa antecipação da articulação do Lira, na minha visão, é um sintoma dele tentando lidar com esse fenômeno. Basicamente, ele olha para o futuro e pensa, onde estarei eu nesse rol daqui a pouco? Então, isso interferiu na dinâmica do próprio exercício da presidência.
E eu acho que tudo isso, do ponto de vista do cidadão pagador de imposto, está significando um aumento do custo de negociação para a aprovação de qualquer tipo de projeto. E isso é o que mais deve nos preocupar, porque na prática a gente está num cenário que as contas públicas não se sustentam e o Congresso Nacional, que deveria ser parceiro da resolução desse problema, pensando na prosperidade no longo prazo, na possibilidade do país crescer de forma sustentável, acaba sendo uma engrenagem que aumenta o custo de negociações e, com isso, a dificuldade de aprovação de reformas que possam dar algum rumo de sustentabilidade para o futuro. Aumenta um custo que já está bem alto, na verdade. Aliás, eu ia até fazer isso. Olha, essa pergunta está aqui para eu fazer para vocês. Então, eu já vou passar até a bola para você, Diogo. Qual foi o custo Lira? Porque, gente, as emendas parlamentares, elas ganharam uma proporção e uma escalabilidade na gestão Lira que nunca se viu na história do Brasil. Vou usar o jargão do nosso presidente. Nunca antes na história desse país a gente viu tanto dinheiro sendo escoado para emendas parlamentares. E a gente pode agora falar de emenda PIX, tem cada nome muito lindo, né? A criatividade é infinita. Exato. O próprio orçamento secreto, né, que agora com a volta do recesso aí vai ser discutido agora com o ministro, o ministro que era da Justiça, gente, Flávio Dino. Flávio Dino vai discutir essa questão. Então, assim, e aí, Diogo, porque será que a gente vai continuar vivendo isso ou o Congresso, a Câmara vai voltar a ter oposição? A gente vai ver um trabalho parlamentar, uma atividade parlamentar normal? Não vejo nenhum sinal de que vai mudar muita coisa nos próximos anos, pelo menos, e me parece que realmente a Câmara assumiu um poder um pouco de executivo também, com essa quantidade de dinheiro que distribui. E veja que nós estamos numa época que faz meses que a gente vem discutindo, e ultimamente mais intensamente, as despesas excessivas do governo. Que o governo tem que fazer um corte de 15 bilhões. Muita gente já disse que 15 bi não vai ser suficiente, que precisa ser mais. Se fala muito, mas a gente precisa lembrar que o próprio Congresso, uma vez que ele virou um pouco executivo também, ele precisaria entrar nessa conta de cortes de despesas. Concordo. Porque se ele diminuir o número de emendas parlamentares, lembrando que essas emendas, elas estão indo, em termos de dinheiro, para cidades onde tem menos pessoas, ou seja, nas cidades pequenas, por pessoa está indo muito mais dinheiro. Alguém poderá dizer, mas as cidades pequenas precisam de mais recursos. Pode-se discutir isso, mas não tem muito sentido a gente tratar diferentemente pessoas, uma vez que somos todos iguais. Exato. Então, acho que a Câmara tem que repensar isso também, tem que assumir esse novo papel que ela se auto-atribuiu, né? Sim, até porque a gente cansa de dizer isso aqui. O Legislativo assumiu o papel do Executivo, né? O Executivo do Judiciário, o Judiciário... Então, tá uma mistura aí entre os poderes que eles precisam se reorganizar, botar a bola no chão e retomar suas atividades, né? Vocês falaram muito do Lira pós-presidência, né? Vamos falar do Lira agora, eu gosto de falar do Lira. E aí, eu já vou começar apimentando esse tema aqui. Você foi longe demais, mencionou Ulisses Guimarães. Nossa, uma comparação, é uma memória afetiva, né? É uma memória afetiva que nós temos. Confesso que eu fiquei até com vergonha, porque na minha pauta... Ficar, é o Lira. Obrigada, amiga. Porque que na minha pauta eu tinha feito aqui uma brincadeira de blogueira. Ia falar Eduardo Cunha por Arthur Lira por Eduardo Cunha. Para vocês dizerem qual foi aquele que a gente pode não querer se lembrar, para não dizer outra coisa, como presidente da Câmara. E aí, quem começa? Sabe o que eu acho? Que, primeiro, assim, a expressão custo Lira é muito boa, né? Obrigada. Mas eu acho que, de alguma forma, o ponto essencial é que o problema não é a pessoa, ou seja, é uma dinâmica institucional. Sim. Eu diria que o Cunha e o Lira, eles acabam sendo, basicamente, personagens que encarnam um ciclo político que acaba vindo, em última instância, na minha visão, de uma dinâmica que foi prevista na Constituição, que foi a ideia de um desenho quase parlamentarista,
mas com um sistema de governo presidencialista, ou seja, que você dá bastante poder para o Congresso, mas não tem um mecanismo da responsabilização do Congresso sobre como que a conta fecha no fim das contas. Mano, mas eu acho, pegando o gancho, eu acho que eles são duas faces da mesma moeda, mas o momento histórico diferencia muito os dois. Eu vou pegar, você disse da questão do presidencialismo de coalizão. Se a gente for olhar para o termo do Sérgio Abranches, ele próprio já fez uma correção, né? Ele escreveu o artigo no início dos anos 90, ele foi muito feliz nessa ponderação, porque de fato isso foi acontecendo, mas mudou um pouco esse presidencialismo de coalizão. O Cunha talvez tenha sido a consolidação desse sistema que a gente tem hoje. E o Lira é um resultado, é uma consequência dessa consolidação. Eu diria que o Cunha, na verdade, foi quem introduziu de verdade esse modelo, né? Porque antes a gente tinha o esboço dele. O Lira, com o enfraquecimento do governo Dilma, ele ficou muito mais forte, tanto que ele resolveu comandar o impeachment e conseguiu com muita firmeza. Né? O Cunha. Mas sabe o que eu acho, Diogo? E ele começou a implantar o aumento das emendas. E o Lira aproveitou e fortaleceu. É que eu acho que as emendas, elas são a institucionalização do toma lá da cá. Eu acho que o toma lá da cá começou antes do Lira. É que o Lira talvez não tenha... O Lira não, o Cunha não tenha tido vergonha de tratar isso publicamente. Porque até o Cunha, antes do Cunha, e acho que o Temer é um exemplo disso, nós tínhamos esse toma lá da cá, mas ele era mais sutil, ele era escondido. Depois do Cunha, né? Ele virou escancarado. Sem dúvida. E nós tivemos também... E tão alto, né? Exato. Pelo amor de Deus. Mas vamos lembrar que nós tivemos governabilidade via corrupção no Brasil de forma institucionalizada. Tivemos o Mensalão, tivemos o Petrolão. Então, uma vez as instituições de controle, a Operação Lava Jato, trazendo esses mecanismos que garantiam a articulação política daquele período, o sistema precisou se reinventar. E qual foi o modo que o Congresso encontrou? Foi começando a ampliar sua força de negociação diante do Executivo. Seja, primeiro com as emendas, com o orçamento impositivo no governo Dilma, e aí a coisa foi cada dia um pouquinho mais e a gente chegou na situação que está hoje. Mas o que é esse modelo de emendas, se não a oficialização e institucionalização do mensalão? Agora ele é legal, ele é correto. Porque exato, mas aí... Os deputados têm talvez até mais recursos agora do que tinham antes, mas sabendo que está tudo absolutamente dentro da lei. Não da conformidade com a vontade que a gente quer para o país. E eu acho que isso reforça o meu ponto de que tem, digamos, um defeito no desenho institucional desde a Constituição. Porque a primeira forma de garantir, digamos, a governabilidade foi corrupção, que é algo fora da lei. Aí, como que a gente está tentando dar um jeito de encontrar uma governabilidade depois disso? Dessa forma disfuncional. Institucionalizando as emendas parlamentares. Eu tenho... a normalidade do processo de transferir recursos. E é absurdo, né? Eu tenho uma teoria, assim, eu acho, na minha humilde opinião, aqui que o Cunha foi pior, e eu vou explicar por quê. A gente já teve uma abertura democrática ali que foi toda centrada nas mãos do Centrão, né? Então, Centrão... Foi ótimo, centrada na mão do Centrão. Exatamente. Mas o Centrão comandou toda a nossa abertura democrática. Aí, o que aconteceu depois? Pelo que eu estudo, assim, eu acredito que o maior exemplo de um Congresso viável a gente teve no governo Itamar Franco. Tá? Eu acho que ali a gente teve uma relação entre presidente e Congresso que foi muito positiva, se estendeu no governo Fernando Henrique Cardoso até a maldita emenda da reeleição. Aí, a partir dali, foi ladeira abaixo. A gente teve depois os processos do mensalão, mas mesmo assim o Centrão ele ainda estava um pouco escondido. Ele voltou com o Eduardo Cunha. Porque até então, até o Eduardo Cunha, existia, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, existia um acordo de cavalheiros para ter uma alternância de poder no comando das casas. O Eduardo Cunha quebrou isso. E aí começaram as emendas e começou o toma lá da cá de um jeito muito mais forte. Isso sempre existiu na política brasileira. Com o Severino Cavalcante, né? Foi. Um pouquinho antes. Eu acho que caiu com o Aécio Neves no final do mandato do Fernando Henrique.
o Aécio Neves rompeu esse acordo que se tinha até então, né? Se a gente lembrar, são 22 anos, a memória já falha um pouco, mas havia uma costura do Fernando Henrique com o MDB na presidência da Câmara dos Deputados e com a época PFL no Senado Federal. E o Aécio Neves, do próprio partido do presidente, acabou rompendo esse acordo. Foi uma dissidência dentro do partido e depois na Câmara. E daí a gente perdeu um pouco do controle, né? Mas esse ponto me parece talvez o mais positivo da história, porque também não tem muito sentido, como era antes, do Executivo ter tanta ingerência sobre a Câmara e participar tanto da escolha dos seus presidentes. O fato da Câmara manter a sua independência e escolher por si, eu acho que é bom. O que eu acho que realmente não faz nenhum sentido, gente, é quem escreve o orçamento, quem define as regras do orçamento, ser também quem o executa. Justamente a divisão de poderes estabelece... É o macaco tomando conta do bananeiro. Exatamente. O Legislativo escreve, fiscaliza e o Executivo executa. Aí faz todo sentido. E, principalmente, um único órgão executando, a possibilidade de melhorar a utilização dos recursos é muito maior do que emendas isoladas por 513 deputados. Né? Eu acho que um elemento que piorou essa dinâmica ao longo da história também foi o aumento da fragmentação partidária, que acabou acontecendo estimulado pelo presidente Lula no seu primeiro ciclo, né? Quando ele não queria negociar com o MDB diante da força que o MDB tinha, e ele, digamos, incentivou a criação do PROS, do PSD, de várias dissidências que acabaram dificultando ainda mais o jogo na prática por uma resistência que ele tinha de ceder à negociação de forma mais programática, assim, de forma mais cedendo ministérios de fato relevantes, que é algo que o PT tem muita dificuldade quando está no governo. Então a gente vê o toma lá da cá e a composição do PT no governo com os ministérios, sobretudo em ministérios laterais. O PT sempre preserva para si mesmo os ministérios mais poderosos. E isso também aumenta o custo de negociação, né? Sim. E aí, continuando a falar aqui sobre o Lira, aproveitar que você falou sobre as pastas ministeriais, porque assim, a gente sabe que o partido do Lira dominou muito tempo o Ministério da Saúde. Vocês acham que quando o Lira perder a presidência, ele vai voltar de novo querendo dominar a pasta da saúde? Vai ser um problema que o governo Lula vai ter que enfrentar novamente? É que eu acho que a saída do Lira da presidência da Câmara, ela envolve dois fatores. Essa voltar para a planície, sair um pouco do topo para o Lira, envolve dois fatores. Esse fator de poder, que talvez a eleição do Elmar acabe diminuindo, estancando um pouco a perda do poder pelo Lira, e há um segundo fator que é vaidade. Ele hoje está num papel central. Se ele voltar a ser único e exclusivamente deputado, mesmo que ele preserve indiretamente este poder, isso não vai satisfazer o ego dele. Então eu acho que tanto ele como o Rodrigo Pacheco são possíveis ministeriáveis. Mas eu acho que o Rodrigo Pacheco talvez vá para um ministério dentro desse raciocínio do Mano, um ministério com mais força, com mais, não é pragmatismo, mas com mais protagonismo que o Lira. Isso vai ser um problema. O nome de uma pasta ou não? Eu acho que muito provavelmente o Rodrigo vá para o Ministério das Minas e Energias, que já é um indicado dele, o Alexandre Silveira, né? Talvez fosse feita uma composição. O Lira, eu tenho mais dificuldade do governo aceitar a entrada do Lira num papel de protagonismo. E tem um componente a mais que aumenta essa dificuldade, que é a rivalidade local. Porque a gente precisa lembrar que tem a disputa de província aí. O Lira disputa poder político local com a família Calheiros, que está no governo, que tem uma aliança com o ministério, importante Ministério dos Transportes. De que forma o presidente Lula vai conseguir gerir essa disputa de egos sobre quem manda mais em Alagoas, ou quem é o mais poderoso de Alagoas? Minha aposta é que ele não conseguirá gerir esses egos. E também acho que, uma vez rei morto, rei posto, né? Uma vez o Lira saindo da Câmara dos Deputados, não consigo visualizar como ele vai conseguir manter tanta influência política. Mas nós estamos falando do União Brasil, que tem a terceira maior bancada. Mas o União Brasil Ele perde o poder, mas pero no mucho. Mas a União Brasil não é uníssono.
o União Brasil é fragmentado também, né? E tem várias questões ali que eu acho que é mais complexa a questão do União Brasil que da própria presidência. Entendi. Desculpa, Manotinho. Agora, a hipótese do Lira ter um ministério, digamos o Ministério da Saúde, um ministério robusto, como você bem colocou. Com uma bela pasta, né? Com um belo orçamento. Faz possivelmente o governo voltar a participar da escolha do presidente da Câmara, porque eu tenho claro comigo que se ele tiver um ministério dessa força, ele entende que ele fica atuante e com visibilidade até 2026, quando certamente ele pretende ser candidato ou ao Senado ou ao governo de Alagoas, confrontando a família Calheiros. Mas para isso ele precisa ter um ministério forte ou fazer o presidente da Câmara que o mantenha em visibilidade, com força de gerir verbas também até chegar nas eleições. O que é muito difícil de se esperar, porque por melhor que seja a união dele com o Elmar Nascimento, uma vez presidente, a gente sabe que as memórias vão falhando com o passar do tempo e alguns acordos acabam escapando, né? Mas posso pôr uma pimentinha? Essa história do Ministério da Saúde, quem almeja e almeja muito o Ministério da Saúde é o ministro Padilha, que é o responsável pelas negociações quanto à eleição da presidência da Câmara. Então, eu não sei se o Padilha, óbvio, pode abrir mão do projeto pessoal em prol do coletivo, mas eu acho que esse ingrediente dificulta um pouco a ida do Lira para o Ministério da Saúde. Várias faíscas entre os dois. Né? Exato. Não, gente, mas assim, ó, muito entre nós aqui, muito entre nós. Tá ótimo. Desliga as câmeras. 200.000 pessoas. Desligue as câmeras, que a Deise quer falar um segredo. Mas se o Lira... Só para os ouvintes. Mas se o Lira assume um ministério, acabou, né? Ele vira imperador. Porque, vamos supor que... Imagina se ele faz Elmar Nascimento, que é o pupilo dele, e ele pega um ministério... Não vejo como. Eu acho que justamente a possibilidade do ministério é a forma do executivo entrar na escolha e dizer, então não será o Elmar Nascimento e será alguém da nossa vontade. Ele não conseguiria ter as duas coisas, né? Mesmo sem as duas coisas, vocês imaginam um ministério nas mãos do Arthur Lira? O que ele faz com isso? E eu tenho muita dificuldade de cravar como que o executivo vai entrar nesse jogo, especialmente porque o PT tem trauma do caso Severino Cavalcante, quando tentou interferir de forma mais intensa e perdeu, mas perdeu de uma forma quase humilhante naquele contexto Severino Cavalcante. Então, o que aconteceria agora? Qual vai ser a postura do presidente Lula diante da eleição da Câmara? Lembrando que na primeira eleição, ele adotou a postura de esse é um assunto interno do Legislativo. Bem lembrado. Não vou comprar briga. E de fato não comprou. Mas o que eu acho em relação a isso? Se a gente olhar para os possíveis candidatos, são todos de partidos do Centrão. Não tem nenhum candidato do PT. No Severino, o presidente insistiu em fazer um candidato do PT. E isso que causou uma fragmentação na Câmara dos Deputados. Por isso que eu acho que entre os males, o menor. Já que a gente não consegue alguém nosso, vamos escolher daqueles possíveis ali quem é melhor pra gente. Mas certamente não será Elmar Nascimento por conta do ser um adversário político hoje do ministro da Casa Civil. Não sei se o PT cederia o Ministério da Saúde em nome de uma influência. É a pasta que tem mais orçamento hoje, se a gente falar. Exato. Né, tirando a Fazenda, é saúde. A Fazenda tudo executa o orçamento dos outros, né? Quem tem... A educação é muito forte também, mas eu também acho pouco provável que o governo ceda, acho mais provável que o governo deixe a coisa para o Congresso resolver, tentando gerar alguma influência, mas se ele der algum aceno, algo consistente para o Lira, Antônio Brito, do PSD, pode ser o baiano Antônio Brito, pode ser que apareça como um nome que satisfaça mais o governo e não crie insatisfações dentro da Câmara, que hoje me parece o mais importante. Se os deputados não estiverem de acordo, não tem nenhum que vá passar. Que o Antônio Brito é candidato do Rui Costa. Eu acho que para o governo talvez o Marcos Pereira fosse melhor. O Republicanos é centrão, mas não é um centrão tão
fisiológico, é um centrão um pouquinho mais pragmático. O Marcos Pereira tem a questão da igreja, que traria o eleitorado evangélico, que o Lula tem muita dificuldade de penetração. Que precisa, né? Exato. Fazer essa aproximação com os evangélicos, né? Exato. Ele é um candidato do Rui Costa, mas é também, certamente, um candidato do próprio Kassab, que tem um poder de articulação muito grande ali, né? E eu diria que corre por fora também o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, né? Porque, vamos lembrar, a presidência hoje, o Arthur Lira é do PP. E nesse jogo todo a gente está falando de União, Republicanos, PSD, e o próprio partido também não vai querer facilmente perder um espaço que consolidou, né? Exato. Aí eu vou trazer aqui uma informação para vocês. Segundo o jornalista do Estadão, tem 2 vagas no Tribunal de Contas da União que serão abertas só em 2027, né? Ou seja, 2 ministros que irão se aposentar. Segundo esse jornalista, que eu posso aqui falar o nome, o Carlos Andreasa, ele diz o seguinte, que já existe uma pressão, né, que segundo ele, existem notícias que há uma pressão para que esses 2 ministros antecipem a aposentadoria, para esses 2 cargos serem negociados em virtude dessa coisa da presidência da Câmara. Ou seja, estariam entrando aí as 2 vagas do TCU em moeda de troca para a questão da presidência da Câmara, né? Ele fala disso num podcast dele. Faz sentido? Eu queria ouvi-lo sobre isso. Faz, não seria a primeira vez. Ele menciona até isso. O último indicado ao TCU, salvo engano, foi o ex-governador, ex-senador Antônio Anastasia, mas antes dele foi um deputado federal da Bahia, um ex-deputado federal da Bahia, que era do Republicanos, que, salvo engano, foi indicado numa composição dessa pela presidência da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que faz todo sentido. Agora, resta saber quem serão os 2 indicados a essa vaga. Se o Lira abriria a mão de um protagonismo na Câmara dos Deputados para ir para o TCU, que é um tribunal importante, mas onde ele não tem todos esses holofotes. Mas tem um belo salário. Mas eu acho que para o Lira já não é mais o salário, né? Não me parece também. Quer dizer, tem muito poder de influência. Eu não sei nem se a vaga seria para ele. Eu acho que as vagas seriam justamente para negociar. Exato. Uma coisa que tem sido comum são os políticos indicarem parentes para o Tribunal de Contas. Sim. Como, por exemplo, o ex-governador Eduardo Campos indicou a própria mãe, Ana Reis, que é conselheira do Tribunal de Contas. Isso né? O Anastasia foi para a vaga dela. Exato. Isso é bem comum há bastante tempo. Então, vários ministros, inclusive, têm esposas em tribunais de contas estaduais hoje. Então, assim, é possível que o Lira pegue alguma vaga dessa, não para ele ir diretamente, mas para indicar alguém e ter esse salário poupudo como parte do seu capital político. Mas a que ponto estamos chegando? Você antecipar a aposentadoria de ministro porque essas 2 vagas, vale dizer, né, só para a gente explicar aqui para a audiência, são vagas indicadas pela Câmara dos Deputados. Então, por isso se fala, né, o Carlos Andreasa traz essa história de a possibilidade de uma pressão de antecipar aí essa aposentadoria para que 2 novos ministros sejam indicados. A que ponto chegamos? É o custo Lira? Agora, Helene... Ou não? Ou isso... E eu me preocupa, porque pelo que vocês estão me falando aqui na mesa, começou com o Eduardo Cunha, que fez o seu sucessor, o Lira, e a gente pode continuar tendo esse tipo de atividade parlamentar, né? Zelene, me parece aí que esse é mais do que o custo Lira, esse é o custo Brasil. Né? O Brasil é assim há muito tempo. E ainda me pergunto outra coisa. Pedro, né? será que já combinaram com os russos que para isso acontecer precisa também convencer os 2 ministros do Tribunal de Contas, que não deviam ser chamados de ministros, inclusive, né? Sim, de juízes, talvez, tem que convencê-los de que eles devem sair mais cedo e eles vão perguntar, em troca de quê que eu vou sair mais cedo? Senão eu fico até o final, porque eu estou confortável aqui com o poder.
Eu não acreditaria no off da Daisy, não, viu? Cá entre nós não dá para falar agora, não. Não, mas escuta, as negociações podem ser de inúmeras razões, entre elas, por exemplo, vamos nomear seu filho como juiz aqui, como qualquer outra coisa. Sempre tem formas legais, não confortáveis, mas legais. Legais, mas amorais. Legais, mas amorais. Assim. A verdade é que no Brasil a gente tem muita coisa que é legal, mas é amoral. Né? Exatamente. Completamente. É o patrimonialismo na veia desde sempre. Mas eu acho, eu não sei, eu acredito que o Arthur Lira ele não vai se acomodar com essas, e aí, simplicidade no sentido de não ter holofotes do TCU. Eu acho que essa não é a jogada dele. Colocar um filho, colocar um parente no TCU, não me parece alguém que está tão apegado ao poder deixar isso de lado, sabe? Ele vai tentar alguma outra manobra. E a gente tem que lembrar, eu concordo com vocês quando vocês falam que se o Arthur Lira não conseguir fazer o Elmar e ficar como mais um palaciano ali, ele pode perder poder, mas a gente não pode nunca menosprezar o poder dele, porque ele conseguiu fazer o sucessor dele, ele conseguiu ganhar do Baleia Rossi, que era o candidato do Rodrigo Maia, no momento em que o Rodrigo Maia tinha conseguido fazer a aprovação da reforma da Previdência. Ele transitou de um governo de direita para um governo de esquerda sem um arranhãozinho, então não é um personagem, é um personagem que está muito apegado ao poder e às vaidades do poder. Então acho que TCU pro Lira, não, é pouco. Eu tenho a mesma impressão, porque o TCU pode ser um cargo de relevância, onde a pessoa tem influência sobre o país, mas não tem os holofotes. Não tem os holofotes. Até o contrário, o TCU pede que a pessoa fique longe dos holofotes. Exato. Uma articulação para a presidência da Câmara, você precisa lidar com a acomodação de interesses muito diversos. Então, talvez a pressão pela aposentadoria desses cargos não seja para o Lira, seja para algum outro tipo de composição. Exato, é o que eu acho. De bancadas para apoiar algum candidato de um lado ou outro. Nossa. Sim. Ai, que país é esse, né? Complicado. Mas, faz um tempinho, né? Exato. E quem perde é a população, né? Claro. Não tenha dúvida. Também não dá para a gente tapar o sol com a peneira. São todos representantes eleitos pelo voto da população. Exato. Exatamente. Uma nota otimista é que, assim como a fragmentação partidária piorou o problema, a gente está num processo, desde a reforma política, que instituiu a cláusula de barreira, de diminuição dos partidos, que vai, de alguma forma, reorganizar esse tabuleiro. Então, é muito provável que a gente veja, após as eleições municipais, um processo de novas federações, possivelmente fusões partidárias, que vão, de alguma forma, dar algum horizonte de um pouco mais de racionalidade para isso no médio ou longo prazo. Mas vale lembrar que essas cláusulas de barreira criadas são imposições legais e elas existem principalmente porque hoje tem muito dinheiro nas campanhas, muito tempo de televisão e conforme for havendo essa concentração de partidos, nós vamos ter presidentes de partidos com força gigantesca também, cada vez maior, né? E vão ser personagens que a gente não dá tanta atenção hoje em dia, a não ser na hora de escolher os candidatos e possivelmente eles vão participar das decisões do dia a dia do país com força. Mas isso já acontece, né? Já acontece, mas tende a aumentar. Se olhar União Brasil, a briga que nós tivemos pela liderança, pela gestão do União Brasil recentemente. Direito a incêndio em casa de praia. Casa de praia, Exato. Exatamente. Foi lá na sua terra, né? Exatamente. Valdemar da Costa Neto no PL, depois de 2022, o tamanho do fundo partidário do PL, todos e principalmente a fidelidade partidária faz com que todos estes parlamentares, no final do dia, prestem contas para o presidente do seu partido. Então, essa força já existe. É que nós não damos muito valor, às vezes nós esquecemos dela, mas ela existe. Valdemar Costa Neto fica tão forte com o seu PL que ele vira bilionário nesse ano, né? Sujeito até a taxação pela nova ideia apresentada pelo presidente Lula. Taxação dos super ricos, né? É verdade. Mas tá ótima essa mesa. É bom que eu entrei no debate. O que eu tô tentando não fazer há muito tempo, eu me empolguei. A ideia é essa. Exato. Então, vamos lá. Já até me perdi aqui, mas vamos lá. Vocês acreditam, então, que
mesmo que não seja o Elmar Nascimento, se por um acaso vier um sucessor de Lira que seja da situação, ou seja, que seja um indicado do governo, vocês acham que essa pressão por emendas parlamentares diminui ou não? A gente tem ali uma Câmara muito bem homogênea nesse sentido de não há mais oposição, todos querem a mesma coisa. Posso citar a ex-presidente Dilma? Depois que a pasta de dente sai do dentifício, não há como... A gente tem uma situação que o poder foi conquistado pela Câmara dos Deputados. E aí ela começa a atuar como um espírito de corpo no sentido de manutenção daquele poder. É muito difícil mudar essa dinâmica. Eu acho que só com algum tipo de reforma institucional que, de fato, faça com que os deputados sintam na pele os custos dessa disfuncionalidade. Porque hoje eles só têm as benesses dessa disfuncionalidade. E os custos ficam dispersos, os custos são para o país como um todo, e, na prática, a população acaba cobrando muito mais o executivo do que o legislativo em função desse custo. Então, eu acho que enquanto a gente não conseguir alguma reforma institucional que compartilhe o custo com eles, o poder eles não vão abrir mão de forma alguma. Eu concordo com você, mas eu não acho que uma reforma institucional vai resolver o problema. Porque se a gente pensar hoje... Você fala de uma reforma administrativa? É uma reforma entre os poderes, eu acho que é Exato. isso que você fala sobre reforma constitucional. Mas sabe o que acontece? Se a gente Aí é muito mais ampla, né? Muito mais. Difícil. Historicamente, há sobreposição de um poder sobre os demais, há sobreposição de dois poderes em relação ao terceiro. Se a gente pensar hoje, o executivo, e quando eu digo hoje há uns aninhos, o executivo está acuado tanto pelo legislativo como pelo Supremo. E nós já tivemos lá atrás os outros dois poderes acuados pelo executivo. Então isso é um pouco pendular. Eu acho que a composição do Congresso força um pouco isso. Confesso que não vejo horizonte para a mudança dessa composição. Mas eu acho que a reforma institucional não mudaria a cultura dos parlamentares, dos juízes ou até do executivo. Mas é que, por exemplo, em sistemas parlamentaristas de forma geral, né, quando você tem uma crise econômica, você acaba levando muitas vezes a uma dissolução do Congresso, as pessoas perdem o seu mandato, precisam ser eleitas novamente. Então, isso é um tipo de pressão institucional que faz com que o parlamentar coloque no seu custo de negociação peraí, se as contas explodirem e a situação ficar insustentável, eu posso perder o meu mandato. A gente não tem nenhum tipo de ferramenta desse tipo na nossa democracia. Eu não sei qual seria exatamente a possibilidade, mas o meu ponto é, enquanto não houver um custo do sistema ser disfuncional, para quem torna o sistema disfuncional, ele vai continuar sendo. Essa disfuncionalidade vai fazer 36 anos, né? A gente pensou numa Constituição no capítulo... Ou seja, desde que nos tornamos democracia novamente. Exato. A gente pensou num parlamento para um sistema parlamentarista e um executivo para um sistema presidencialista. E não há um encaixe ali. Mas vale lembrar que em 88, quando apresentaram a Constituição para nós, muitos economistas diziam que o Brasil em 30 anos tende a ficar inviável. Eu não digo que seja inviável como país. Nossa, era mãe de Ná? Era mãe de Ná. Economistas, imaginam né? conseguindo fazer as contas, né? Mas o fato é que, naquela época, o Brasil era menos rico do que agora. O Brasil enriqueceu muito nesses anos. Sem dúvida. Mas o governo representava 60% a 65% da economia e participava ativamente dos investimentos. Nenhum empresário conseguia tomar suas decisões antes de ver os rumos que o governo iria apontar para o país. Agora a gente vê o país mais rico, mais forte, mas proporcionalmente o governo menor. Ele representa coisa de 40% da economia, mais ou menos. Isso, para mim, é um pouco sinal dessa forma do Brasil estar... A governabilidade estar ficando um pouco inviável, cada dia um pouco mais. E você acha que isso se deve a que fato? Ou a época os economistas explicaram? Então, eles diziam, é uma Constituição que fala em muitos direitos e poucas obrigações. Assume muitos compromissos
pelas mãos do governo e compromissos crescentes. Veja que já está se falando muito que nós vamos precisar de outra reforma da Previdência, sendo que nós fizemos uma faz pouquíssimo tempo. Exato. Até porque, entre outras coisas, hoje, para conseguir aposentadoria é muito mais fácil. A pessoa faz tudo eletronicamente, demora 2 dias, 3 dias, sem ter que contratar despachante, advogado e coisa nenhuma. Aí entra naquilo que disse o Mano, precisaria de uma reforma institucional. Talvez o único caminho que me vem à cabeça é se tivesse um grupo constitucionalista, escolhido para rediscutir a Constituição, reescrever, melhorar ela, enxugá-la da melhor maneira possível, mas não poderia ser dos parlamentares, que têm um interesse direto. Então, é uma ideia muito bonita, mas é impossível de pensar como ela aconteceria. Quem vai escolher os constituintes? Exato. Se a gente fizer uma reforma com esse Congresso que está aí, eu acho que melhor eu vejo deixar um caminho... a Constituição quietinha. Não, teria que ser um grupo constituinte. Mas fazer, né? Deixar ela quieta lá. Exato. Eu acho que eu vejo um caminho um pouco mais gradual, que é, com a diminuição dos partidos, o que acontece hoje? Quando um cacique partidário toma uma decisão que contraria os interesses dos políticos daquele partido, hoje é mais barato para o político da ponta trocar de partido do que comprar uma briga interna para reorganizar a forma como o partido toma decisões. Ou seja, a governança partidária fica em segundo plano, porque é mais fácil fazer acordo com outro cacique. Uma vez diminuindo o número de partidos, esse jogo começa a ficar mais embaralhado e mais truncado. Então, não vai ser tão fácil se mover de um partido para outro, porque as opções serão menores. Então, isso vai gerar uma pressão que vem da própria base dos políticos por alguma forma de democracia interna, no sentido de maior participação dos partidos da base na tomada de decisões para os partidos, ou seja, uma reforma de governança partidária. E eu acho que, a partir daí, seria possível começar a ter uma identidade um pouco mais clara para os partidos, na marra. E com mais identidade, aí o jogo pode começar... Aliás, hoje a maioria dos partidos já não tem nem mais ideologia nem identidade. E nem democracia interna também. Exato. Democracia interna, principalmente. Exato, está sendo tudo loteado, né? Esse é o problema. Aliás, eu acho, né, já falei isso muito enquanto comentava aqui na Jovem Pan, que eu acho que esse foi um grande problema. Eu acho que esse custo que eu brinquei de custo lira se enraizou por conta disso, porque antigamente você tinha realmente um parlamentarismo de coalizão, onde você negociava com o partido, você negociava com a Cássio, que era centrão, e estava negociado. Hoje você entra num partido de centro, você tem que negociar com a Cássio, com o Mano, com você, ou seja, fica mais caro. Basta dizer, o Plano Real foi basicamente uma articulação do PSDB com o PFL resolvido. Sim. Facinho, né? Quando estiver pronto, nós avisamos os demais. Exatamente. Sim. Mas isso também, de certa forma, é o custo da democracia, né? Porque senão a gente vai seguindo por esse caminho, vai se dizer, bom, num regime mais ditatorial, poucas pessoas resolvem, tudo se faz. E certamente não é o melhor caminho. Eu acho que essa impressão que diminuir a quantidade de partidos vai resolver, me deixa muito preocupado. Enquanto a gente tiver o voto proporcional, que distorce demais a representatividade na Câmara, e os presidentes de partido, eles decidindo o destino do dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, que é muito grande. Ou seja, é o presidente do partido que vai decidir quem vão ser os eleitos no partido, com raríssimas exceções. Eu concordo que isso é um custo na transição, mas imagine o seguinte: quando o deputado, para ser reeleito, não consegue fechar acordo com um cacique e não consegue ter outros para negociar, o que ele vai fazer pela própria sobrevivência? Vão se articular para ter uma forma de influenciar no modo de destinação do recurso. Então, essa pressão de não ter para onde correr e com quem negociar pela escassez de partidos pode levar à pressão por ter uma democracia interna, um modo de repartir as decisões dentro dos partidos. Minha visão otimista. Eu fico pensando que isso funcionaria. Partidos fortes funcionariam se a gente tivesse aquele chamado voto de lista, que é muito comum, lista aberta, que é muito comum na Europa, na Alemanha, assim por diante. Lista aberta, o que é? O partido coloca uma lista de nomes
dos seus candidatos a deputado na ordem da preferência do partido. E os votos são no partido e os primeiros da lista vão entrar. Então a gente vai olhar a lista e vai saber, bom, se eu votar nesse partido, vai entrar primeiro esse, depois aquele. É uma forma de escolha que aí eu acredito um pouco mais. Mas com esse voto proporcional, em que a gente vota em uma pessoa e quando vai ver, elegeu 2 ou 3 outras, eu acho muito difícil. E o voto distrital? Eu não acredito no voto distrital no Brasil, de forma alguma. Eu tenho a impressão que o voto distrital no Brasil, que é um país ainda de muito cabresto, até nas eleições para vereadores, eu acho que a gente também vai dar força para apenas uma ou outra liderança e não aquela relação direta entre o eleitor e o eleito. E tem um ponto que o voto distrital, ele aumenta a polarização, né? Porque ele faz com que a escolha em cada distrito seja entre um ou outro. E aí isso tende ao bipartidarismo. E o Centrão não quer bipartidarismo, né? Então... E traz um risco adicional, porque se acontecer de o país estar mais ou menos coeso, de achar que 55% das pessoas querem o partido A e 45% o partido B, o partido A vai ganhar no país inteiro. Já aconteceu isso no Canadá e você tem ainda uma desproporção da representatividade muito grande, né? Entendi. E aí, só para a gente concluir esse bloco, eu queria ouvir vocês sobre o seguinte. O Bruno Pinheiro trouxe na matéria do receio do governo ter uma única legenda ocupando a presidência das 2 casas. Vocês veem risco nisso? Qual é a opinião de vocês sobre essa possibilidade? Nossa, imagina se com 2 legendas já está desse jeito, imagina uma. Ainda mais o União Brasil, né? Que tem... Tudo bem que a União Brasil tem as suas dissidências ali dentro, mas imagina a União Brasil comandando as 2 casas. Acabou. Mas isso aconteceu no governo Bolsonaro, quando tivemos Davi Alcolumbre no Senado e Rodrigo Maia na Câmara, ambos ainda no DEM, né? Antes da fusão que gerou União Brasil. Então, assim... Mas é que, assim, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre tinham perfis um pouco mais leves, para não usar outra palavra. Né? Agora, tu imagina agora o Davi Alcolumbre, que teve na CCJ ali, fez um toma lá da cá, não, eu te ajudo aqui, eu te ajudo ali. E na Câmara, alguém do União Brasil, com um perfil mais agressivo, como a gente tem visto, porque teve essa mudança que a gente tanto está falando aqui, acho que vira um problemaço para o governo. Aí vai ser... Aí fica mais cara. Nossa, mãe, aí a gente vai falar de números muito mais exorbitantes aqui. Um ponto interessante é que o Davi acaba sendo o exemplo para o Lira, né? Porque o Davi foi presidente, saiu da presidência, conseguiu manter sua influência através da CCJ e de ter ajudado o Rodrigo Pacheco. E agora todo mundo dá como favas contadas que ele está de volta à presidência do Senado. Mas agora, também é um exemplo negativo para o Lira, porque o Davi sempre imaginou que mandaria no Rodrigo Pacheco e não foi bem assim, né? Inclusive, o Rodrigo ganhou mais protagonismo que o Davi. Mesmo que o Davi volte, eu acho que o Rodrigo sai maior do que será o Davi em qualquer circunstância. Agora, me dá a impressão que no Senado, ex-presidentes mantém mais a força. A gente não vê tanto no Senado como vê na Câmara um ex-presidente, às vezes, não se reeleger. Né? Um ex-presidente do Senado, ele continua, de alguma maneira, com relevância por alguns anos. Renan Calheiros é um caso típico, né? Eu acho que, inclusive, porque como você tem um espaço menor, né, tem menos espaço para a fragmentação e para esse tipo de articulação que você consiga um bloco, consiga outro ali e quebra o poder do cara que antes era o nó que unia esses interesses. Né? Agora, se me permite, eu queria comentar o que a Deise falou. Eu acho que nada é impossível em se tratando do Congresso ou da Câmara dos Deputados, mas eu acho muito pouco provável se repetir o mesmo partido tendo presidente da Câmara e do Senado. Até porque o próprio União Brasil era mais forte antes, né? Agora ele está um pouco mais enfraquecido, o PL está muito mais forte, o próprio PT voltou com mais força também, então eu acho pouco provável. Não, eu também acho. E torço para que não aconteça. Exatamente. É que sabe que nessa questão, o Centrão vem antes do partido. A sigla só está acomodando, mesmo que temporariamente, os membros do Centrão. Então, por mais que os dois sejam do União Brasil, não necessariamente há tanta afinidade partidária entre eles. Eu não acho que a União Brasil terá toda essa força. Mas, Cássio, você acha que nesse novo modelo, o partido Centrão, mais ou menos o que você está dizendo, o baixo clero ganhou força, não é? Sim. Acho que ele passou a ter muito mais relevância do que antes. O que deu força para o Cunha, o Severino Cavalcante Cunha, foi exatamente essa capilaridade no Centrão.
no baixo clero. Porque hoje, quando a gente olha para as emendas PIX, todos os deputados têm direito ao mesmo valor. Antigamente, quando essa troca era por cargos e por outras coisas, os caciques tinham mais espaço e o baixo clero menos espaço. Hoje todo mundo é tratado igual, tudo que o baixo clero quer é manter isso. O baixo clero chegou à presidência, né? As coisas mudam. O baixo clero. Não tem a favela venceu, o baixo clero Presidência da venceu. República, diga-se claramente, né? Exato. E o quanto vocês acham que todo esse movimento, a gente já viu que está refletindo nas pautas, inclusive o Lira colocou algumas pautas evangélicas, né, já para serem votadas aí justamente para atrair a atenção aí desse grupo, dessa bancada dentro do Congresso. Só para finalizar, o quanto vocês acham que isso também pode ou não impactar no resultado das eleições municipais, ou não afeta, não tem ligação? Eu acho que muito mais as emendas, né? As emendas, na eleição municipal, que é o dinheiro jorrando para a sua base eleitoral, para tentar ajudar o prefeito a se eleger, ou ajudar a oposição a vencer o prefeito, e com isso ter base já com voto sendo trocado para a própria reeleição como deputado. Quer completar? Não, eu concordo plenamente, exatamente isso. Quer dizer, as emendas ganham muita força nas eleições municipais, talvez mais até do que nas vésperas de eleições estaduais, que é para isso, fazer as bases. Vereadores e prefeitos das cidades, especialmente as pequenas, são os que elegem os deputados estaduais e principalmente os federais. Inclusive, se falou aí de um orçamento paralelo para a questão de eleição municipal, não tem nada a ver. Estou viajando. Eles anteciparam a liberação de emendas Isso. além do fundo partidário, tá. né? Então foi isso. Foi isso que eu estou já avisando essas bases, né? E o fundão eleitoral foi turbinado, né? Tá. Então é isso. E como? Sim. Então, assim, essa questão do Lira, qual é a visão de vocês rapidamente? Vocês acham que Lira vai ter força para nomear um sucessor? Ou o governo tem chance de colocar uma pessoa que converse melhor aí com o Planalto? Posso te responder com certeza no dia 5 de fevereiro? Opa, mãe! Você quer só dia 5? Então, marca aí, produção, dia 5 a gente Eu acho conversa que com antes de se encerrar as eleições municipais, é quase impossível a gente saber se ele realmente tem força ou não. As eleições municipais vão ter uma significação muito grande, até porque eu tenho a impressão que, diferentemente do que muitos dizem, o ex-presidente e o presidente vão ter menos influência nessas eleições do que parecia. Então, isso já vai possivelmente mostrar um quadro diferente a partir de novembro. E aí começa a se desenhar melhor a eleição para a Câmara, eu acho. Sim. Ou seja, essa questão da sucessão na Câmara, ela não mexe com as eleições, mas as eleições mexem com a sucessão da Câmara. Acho que sim. A minha aposta é que é muito difícil o Arthur Lira conseguir manter o poder que ele tem hoje. É claro que ele vai tentar, com todas as suas forças, ser o mais influente possível após deixar a presidência, mas eu sou cético sobre a capacidade dele de manter esse poder, porque as forças se reorganizam muito rapidamente. E o que a gente pode ter, muito provavelmente, aí é uma série de traições de acordos em busca de cada um, em busca de um espaço um pouco melhor do que ocupava antes. E você apostaria que ele seria um palaciano? Eu acho que ele fica muito difícil, dado que ele não vai ter o mesmo poder de influência que ele tem hoje e que, a nível local, isso mexe com o jogo e com o interesse de Renan Calheiros de forma tão grande, e a aliança entre o presidente Lula e a família Calheiros histórica, de longo prazo, ou seja, é uma relação... O Lula confia muito mais no Renan do que no Lira. Então, diante dessa escolha, por que o Lula vai, de alguma forma, se indispor com a família Calheiros para acomodar um Lira que não é mais presidente da Câmara? Eu não consigo ver muito espaço para ele nesse jogo após ele deixar o cargo. Você queria falar, Cássio? Não, eu queria perguntar, então, nessa sua visão, as Alagoas, estados vizinhos do seu Pernambuco, tende a continuar sob influência da família Calheiros? Mas aí tem um ponto importante. O Lira turbinou as suas bases com emendas
com verbas do orçamento secreto. Então, o grau de poder do Lira em Alagoas, a gente vai, nesse equilíbrio de poder, a gente vai poder saber após as eleições municipais. Ou seja, nesse cenário todo, eu vejo o Lira pós-eleição mais influente em Alagoas do que a nível nacional. Então, eu acho que o ponto dele é tentar destronar o Renan, enfraquecendo a força do Renan em Alagoas. Mais do que um ponto, uma memória histórica, né? O Mano falou sobre esse regresso político do Lira para sua base política, para Alagoas, mas a gente tem na história o Henrique Eduardo Alves, que fez a mesma movimentação em direção ao Rio Grande do Norte e acabou morrendo politicamente, né? A gente não sei se ele voltou a ser deputado, não sei o que ele faz da vida, porque no cenário nacional ele submergiu. Então não é fácil para o Lira abrir mão do poder e viver essa aventura. Pode ser. Bom, vamos falar de desequilíbrio fiscal? Não é mais equilíbrio fiscal, é desequilíbrio fiscal. Porque a nossa ministra do Planejamento, Simone Tebet, no evento do G20, disse que haverá um corte nas despesas na ordem de 9 bilhões de reais. As áreas de corte serão Previdência Social, que nós falamos no primeiro bloco, né? Proagro e outras frentes. Na próxima semana, mais precisamente na próxima terça-feira, a pasta do planejamento deve anunciar como fará isso ainda este ano. Esses cortes são para este ano. E aí eu já quero passar para vocês porque é o seguinte, o pente fino está ficando cada vez mais fino. Gostaram da minha brincadeirinha? Porque é o seguinte, segundo a ministra, este corte, na verdade, ele vem de algumas fraudes que foram levantadas no Proagro e muito na Previdência Social e que eles passaram um pente fino ali e conseguiram fazer. Mas é um corte de 9 bilhões, além daquele anunciado de 15 bilhões. Ou seja, é muito corte. Eu não acho que é muito, não. Eu acho que é muito pouco corte. Primeiro, eu nem acho que dê para chamar de corte. Tá. Porque, na prática, a gente está vendo a despesa com Previdência aumentar mês após mês de uma forma descontrolável e insustentável. Tanto que já estamos voltando a falar sobre uma nova reforma da Previdência. Muito disso em função das regras de indexação que nós fomos criando, que, por exemplo, fazem com que o salário mínimo aumente automaticamente e há uma série de outras verbas previdenciárias atreladas ao salário mínimo que faz com que, na prática, o gasto cresça mais do que a arrecadação. Então, essa conta simplesmente não fecha. Quando a ministra fala, vamos fazer um pente fino e acabar com algumas fraudes, não é corte, vai deixar de crescer 9 bilhões a mais do que cresceria. Ou seja, isso não é corte. A gente é só uma tentativa de ajuste, né? Segurar os cintos, tirar o pé do acelerador. Não é colocar o pé no freio do gasto. Então, eu acho muito pouco. E quando a gente fala, por exemplo, a PEC da anistia dos partidos, que vai perdoar dívidas dos partidos, é estimado em 22 bilhões de reais. Caramba! Então, um corte de 9 bilhões num cenário que a gente está falando de aumentar o custo para o Estado brasileiro em 22 bilhões, que vai deixar de ser receita por conta de um perdão para partidos, ou seja, é desproporcional, é muito pouco corte que a gente fala. Mas falando em corte dos partidos, não que eu queira defender a anistia para partido, mas não tem outro jeito, né? Porque hoje os partidos vivem do dinheiro público. Então, se os partidos forem pagar essa multa, só vão poder pagar se eles receberem mais dinheiro do governo, o que já gera uma incongruência total. Um pouco menos o governo não, mas não adianta 22 bilhões nem então, com esse absurdo fundo partidário mais o fundo eleitoral, a gente chega em 22 bilhões. É que eles iriam parcelar. Eles se somam em 7 bilhões, perto de quase 7 bilhões de reais num ano. Então precisaria de mais de 3 anos dos fundos, e aí ficaria sem dinheiro. Quer dizer, no fundo, os próprios partidos, os próprios deputados, melhor dizendo, se colocaram numa encalacrada, porque eles aprovaram uma legislação completamente estapafúrdia que estabelece regras
quase impossíveis deles cumprirem, aí eles descumprem e tomam as multas que eles próprios definiram que deveriam tomar e vira essa confusão. Agora, voltando ao orçamento especificamente, esse corte é que também, na verdade, quando o orçamento foi aprovado, Elaine, ele já foi aprovado com excesso de despesas, já prevendo um estouro no orçamento, que isso para mim é a coisa mais grave que tem. Super discutido isso, Isso, né? não tem sentido o Congresso aprovar um orçamento onde se gasta mais do que arrecada e depois querer transferir só para o Executivo. Claro que o Executivo tem inúmeras responsabilidades aí, mas não dá para a gente dizer que o Congresso não as tem, até porque já falamos anteriormente, são dezenas de bilhões de reais em emendas. Emendas são despesas que deveriam estar na mão do Executivo. Exato. Então, eu acho que uma das formas que o governo devia fazer, além de fazer muitos dos cortes que tem que fazer mesmo, e devia começar com cortes pequenos, porque não é um grande que vai resolver, cortando os aviões dos ministros, de uma série de coisas assim, e sempre dizendo, mas não é isso que resolve. O exemplo faz muita diferença. Recentemente, o presidente Lula fez uma viagem a Buri para anunciar que ia fazer um investimento de 80 milhões de reais e aquela viagem custou algumas dezenas de milhões de reais. Esse é o tipo de caso que tem que parar de acontecer. Você gastar quase a mesma coisa numa viagem do que gasta com os investimentos a serem feitos. Vou passar para a Deise. Eu fico um pouco chocada com essas coisas, assim, porque eu acho que a gente sempre fala, assim, do peso que é o Estado brasileiro, né? E aí, quando a gente vê esses cortes, assim, eu sempre chego à conclusão, ouvindo a Simone Tebet, a gente teve na semana passada o anúncio do Haddad do contingenciamento de 15 bi, eu sempre tenho a impressão que o governo, ele superestima a receita e subestima despesa. Totalmente. E não adianta, que nem o Diogo falou, que a gente pode dar 1 milhão de exemplos de como resolver essa equação, mas parece que na cabeça do Palácio do Planalto está tudo errado, né? Tem essa questão que eles não conseguem acertar. Então, eu acho muito difícil. Aí, vamos combinar aqui, a gente está discutindo uma reforma tributária há quanto tempo? Que está nessa moeda de troca, de novo, falando do Arthur Lira, que está na moeda de troca da sucessão das presidências. Aí a gente tem a questão se discute uma reforma tributária, mas não se discute uma reforma administrativa. Segue o peso do Estado obeso e inchado. A gente teve esse contingenciamento de 15 bi. Logo depois, o governo Lula vai lá dá-lhe uma paulada no Banco Central. Então, assim, tá tudo errado, sabe? Às vezes me parece que é muito mais discurso, eu detesto a palavra narrativa, mas é muito mais discurso, argumentação, do que sentar e vamos fazer as contas. Pô, vamos cortar na própria carne? Não existe isso. Uhum. Então, assim, toda vez que a gente entra nessa pauta, que é extremamente necessária, eu paro nisso, assim, mas o governo não olha para si, né? Todo mundo tem que cortar. Agora tem essa pauta de novo, a taxação dos super ricos. O que mais é taxado no Brasil é o pobre. Sabe, como é que resolve essa equação do pobre? Vai resolver com a taxação do super rico? Não vai. Então, parece que está tudo confuso. E lembrando que desequilíbrio fiscal, quem paga mais é o pobre. Exato. Embora não pareça. Mas quem paga a conta na ponta é o pobre, porque aumenta o custo do crédito, né? Aumenta uma série de custos indiretos, a inflação sai do controle, que quem vai pagar a conta é o pobre que não tem acesso a investimentos, a vida bancária, como alguém que está numa posição muito melhor que tenha, né? E olha, mesmo... Por favor. Vamos lá. A Deise não gosta do termo, mas eu acho que no final das contas é narrativa. Porque o governo entra no déficit fiscal a pretexto de não cortar projetos sociais. Mas, no final das contas, a manutenção desses projetos sociais onera os destinatários desses projetos sociais. Então, é uma coisa maluca, né? É difícil a gente compreender isso e justificar isso. E isso é uma narrativa ilusionista, né? Porque o governo coloca na frente o gasto social, mas fica aumentando o gasto à torta e à direita com coisas absolutamente sem impacto social. E o desequilíbrio, não dá para dizer que o desequilíbrio no orçamento se deve a qualquer tipo de gasto socialmente efetivo. O que nós temos no Brasil é a captura do orçamento público por grupos de interesse que são muito influentes politicamente e que conseguem, na prática, roubar o dinheiro do pagador de imposto, que é o brasileiro mais pobre, para financiar os seus próprios interesses. É disso que se trata, entre elites públicas e privadas que utilizam do Estado brasileiro como se fosse o quintal da sua casa. Mano, eu vou até quando doutorado, há 3, 4 anos atrás, fiz doutorado em Brasília, nós tínhamos uma disciplina
que tratava do Congresso Nacional. E aí o professor trouxe os dados daqueles grupos que mais atuam no Congresso Nacional. Dos 5, 4 eram ligados a servidores públicos e destes 4, 3 categorias de magistrados. Então é um pouco isso, né? Tem um dado estarrecedor do próprio Tesouro Nacional, que é no item Justiça, no relatório do Tesouro Nacional, portanto, dados oficiais do próprio governo, o custo que o Brasil tem com o judiciário hoje é de 1,6% do PIB. Isso é muito ou é pouco? Vamos comparar com o mundo. O Tesouro Nacional fez isso, selecionou 53 países com critério técnico segundo o Tesouro do próprio governo. Sim. E chegou à constatação que a média desses 53 países é de 0,3% do PIB. Ou seja, nós gastamos, na média, 5 vezes mais com o judiciário do que o mundo gasta. No mundo inteiro, somente 3 países gastam mais do que 1% do PIB com justiça. É Brasil, Costa Rica e El Salvador. Ou seja, tem algo completamente disfuncional na forma como o Estado brasileiro distribui os seus gastos, e isso precisa ser encarado. E está muito longe de sequer entrar na pauta da discussão política. Mano, Mas vale dizer... Não, desculpa. Não, é só um complemento. O nosso Congresso é o segundo Congresso mais caro do mundo. A nossa justiça é a mais cara do mundo, o Eu lembro Congresso uma é o mais caro do mundo. Eu lembro A uma gente vez é que o muito Diogo- chique, a gente vive como rico e somos, mas a gente precisa gastar melhor. Eu não sei se tu vai lembrar, Diogo, mas eu lembro que há alguns anos tu fez uma conta de quanto custava a Câmara de Vereadores de São Paulo. Eu não lembro dos números agora, mas eu lembro que o Diogo estava falando assim, meu queixo caía. Porque tudo aqui, o nosso estado é muito pesado, gente. É O segundo caro. mais caro do mundo, Sim. o Congresso Nacional. Aqui que é isso? E a Era em qualidade- 2020. Quem paga a conta Isso é a custa muito, mas em população. 2020, somando a Câmara Municipal apenas, mais o Tribunal de Contas do município, que é um órgão do Legislativo, na verdade, é um braço do Legislativo, dava R$1 bilhão. E eu não tenho exatamente o número, mas era, se não me engano, cada vereador custava, se dividisse esse valor todo pelos vereadores, cada vereador custava um carro, era um Chevrolet Onix, da conta que nós fizemos, por hora. Era um número assim absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Se considera não o salário dele, o custo da estrutura Câmara, como um a estrutura todo. da Com Câmara e Tribunal de assessores, Contas, luz, assessores. cafezinho, Tudo isso. viagem. Os assessoristas que não estão mais fisicamente lá, exceto alguns dias, mas continuam como funcionários e todas essas coisas. Sim. E aí que entra aquilo que eu venho dizendo. Eles falam, mas não tem um único ponto. Não tem um único ponto para resolver. Mas é o judiciário, é o Congresso que é o mais caro, é o Executivo que é muito caro, os ministros custam caro, o nosso ensino custa muito caro. O nosso problema no ensino não é falta de dinheiro, é falta de dinheiro na ponta, sem dúvida. Mas a verba que sai dos ministérios, dos governos estaduais e das prefeituras para o ensino, ela é altíssima por pessoas. No caso da cidade de São Paulo, só da cidade de São Paulo, considerando a verba de orçamento mais o que recebe da União, por aluno dá mais de R$2.000 por mês. Isso aí você paga uma escola privada de boa qualidade e a gente vê que tem muitos ralos no caminho o tempo Sim. inteiro. E aí eu vou colocar mais uma informação aqui. Falando da ministra Simone Tebet, ela disse o seguinte: o problema do Brasil está nos privilégios dos ricos que precisam ser checados ponto a ponto nos seus gastos tributários. E aí eu quero que vocês comentem isso. O problema do Brasil está nos privilégios dos ricos que precisam ser checados ponto a ponto nos gastos tributários. Bolsonaro é uma cria do Lula. E eu acho que o Bolsonaro é uma cria do Lula exatamente por conta daquele polêmica discurso, essa. por conta daquele discurso que o Lula teve durante muito tempo, um discurso de nós contra eles, rico contra pobre, um discurso separatista. E esse discurso, entre aspas, separatista, acabou dividindo o Brasil em duas castas, duas classes de interesses. E eu acho que um pouco do discurso da ministra ainda vai nesse sentido. Olha, nós estamos cortando projetos sociais porque há privilegiados que estão sobrevivendo, que estão sugando esses privilégios. E no final das contas, se a gente colocar na ponta do lápis, é óbvio que há uma categoria de privilegiados, mas eles não estão prejudicando, não estão sugando tanto assim os que mais precisam
existem outras coisas que acabam sugando. O próprio custo do governo acaba fazendo isso. Do Congresso que a gente acabou de falar no primeiro bloco. Então, é fácil você manter uma narrativa, olha, a culpa é dele, eu não resolvo o seu problema por causa dele. Apontou sem pra mim. que você faça a lição de casa. É que você entrou na linha de tiro. Você entrou na linha de tiro. Você é empresário, empresário nesse país apanha. Mas longe de ser um bilionário. Falando nisso, o presidente recentemente falou que o mundo deveria taxar os bilionários, e eu acho que tem muito a ver com isso que disse também a Simone Tebet. Eu estudei, gastei algumas horas junto com a inteligência artificial para tentar entender isso aí. Porque o que eles diziam? São 3.133 bilionários no mundo, isso com dados de 2022. O que tem uma fortuna de 11,8 trilhões de reais. Se nós pudermos taxar 2% dessa fortuna, nós teremos coisa de 250 bilhões, arredondando, e isso pode resolver a fome de muitas pessoas. Sim. Mas aí tem outros aspectos importantes. Os governos do mundo arrecadam todos os anos, não é que eles têm de patrimônio, arrecadam todos os anos 27 trilhões de reais. Então, quando eles falam que o problema está na concentração de 12 trilhões na mão dos bilionários, eles esquecem que todos os anos eles tiram das pessoas pobres e ricas 27 trilhões. Então, não precisaria de 2% dos recursos dos bilionários, e sim 1% dos recursos dos governos para acabar com o problema da fome. E se a gente for mais adiante, esses bilionários, eles dão 70 milhões de empregos diretos e indiretos. Só o Walmart dá coisa de 1 milhão e tantos empregos. E esses empregados são dos países mais ricos, ganham perto de $2.000 por mês, o que dá 22 mil por ano, e que dá em arrecadação de impostos dos funcionários diretos e indiretos dessas empresas, 378 bilhões de reais. Então é uma discussão que tem que ser muito mais profunda do que simplesmente essa fala romântica de a culpa está nos bilionários, nos 3 mil bilionários, e a gente tirar o dinheiro deles, a gente resolve tudo. Lembrando que se você tirar 2% do dinheiro dele, pelo menos em tese, eles vão empregar 2% menos de pessoas nesse ano e talvez no próximo. Sim, que foi o problema aí, e que a gente debateu bastante, da desoneração da folha de pagamentos, né? Eu acho você tem razão, Diogo, eu acho um raciocínio bobo, mas às vezes as pessoas fazem, né? O fato de você tirar de quem tem vai resolver a distância social. E não é uma fórmula exata, pelo contrário, né? Claro. Sim. Eu acho que a gente tem no Brasil um pouco de um dilema sartriano. O inferno são os outros. Parece que no Brasil os privilegiados são sempre os outros. Então, e não os que estão no comando do país, nunca eles. Né? Exatamente. E exatamente, o privilégio começa no próprio setor público. E na forma como o setor público funciona, emaranhada com os interesses do setor privado. Então, a gente precisa fazer esse debate muito mais do que com apontar de dedos, com uma agenda republicana, de começar a tratar a todos como iguais, que parece que no Brasil é algo impossível. Veja-se a discussão sobre a reforma tributária, que todos os setores se sentem mais especiais que o outro e, portanto, tem que ter uma alíquota diferenciada, tem que ter uma exceção, tem que ter um benefício só para si e todo o resto da conta tem que ficar para os outros. Ou seja, eu diria que o que a gente precisa é desarmar essa teia de interesses que todo mundo quer viver à custa de todos os outros e quer que a conta seja paga pelos outros. E aí a gente não tem uma discussão séria sobre, de fato, efetividade de política pública. O que é o objetivo de política pública? Como que a gente avalia cada uma das políticas públicas e pensa, isso aqui está cumprindo o seu objetivo social? Se não está, a política precisa acabar. E não ser, ficar tendo uma prorrogação. Não. Zona Franca de Manaus foi criada para desenvolver a Amazônia no tempo dos militares. Uhum. Era para ter durado 20 anos. Já renovamos até 2040. Não, mas aí tem um ponto que também é muito importante, né, mano? O que a gente precisa lembrar.
certo ou errado, a Zona Franca de Manaus existe e ela, por Constituição e legislação, ela tem que existir até 2075 ou 2074. 2070 alguma coisa. Senhora. Então, mas se isso já está definido, e aí... É o que? São 100 anos? Mas o que acontece é que a cada vez que o prazo está chegando, a gente aprova mas de toda maneira. E nunca avalia o que está funcionando e o que não está. A Amazônia desenvolveu? Não. Foi efetivo para trazer prosperidade social? Não foi. Continua com desmatamento, continua com IDH baixíssimo, continua com todos os problemas. Então vamos discutir como país. As razões são outras aí. Eu acho que até quando começou o projeto, ele teve alguma validade porque nós éramos um país fechado, né? Nós não tínhamos a globalização. Então eu lembro que era até... a gente até gostava de falar, isso aqui foi produzido na Zona Franca de Manaus, você trazia para o Rio, para São Paulo, algo... Hoje a gente está globalizado, então eu não vejo também a efetividade e não vejo os resultados que vieram dessa Zona Franca. Mas tem duas questões que me parecem muito importantes aí da gente esclarecer. Está definido pela Constituição e pela lei até 2075. Em função disso... Mas isso não vai mexer em privilégio nenhum, é tudo direito adquirido. Mas deixa eu chegar lá. Se está assim, foi baseado nisso que pessoas e empresas foram para lá e foram desenvolver sua atividade dentro da regra. Então nada pode mudar de repente, falar, existem erros, concordo plenamente, mas só que existe um erro ainda maior. Quem conhece Manaus, por exemplo, e vê aquele Teatro Amazonas, fala, como pode ter um teatro tão maravilhoso, feito no século XVII, XVIII, com dinheiro dos próprios locais. Não foi dinheiro que veio da coroa, não foi dinheiro que veio do início da República, foi dinheiro feito de lá, com a borracha. A Amazônia é riquíssima, só que tudo é proibido lá. E o problema da Amazônia começou a ficar sério porque a borracha foi descoberta no Brasil. A seringueira é brasileira e era explorada aqui e com muito sucesso. Os ingleses queriam, naquela época, instalar fazendas organizadas, que é fazer um plantio organizado, produtivo, para melhorar os resultados. E o que disse o governo brasileiro? Não podem vir, não podem. O que fizeram os ingleses, que eram o império da época? Pegaram a semente de seringueira, que muitos dizem, roubaram de nós. Não dá para dizer que um rouba a semente de outro. Coqueiros não existiam no Brasil, nós temos aos montes aí. Pegaram as sementes, foram para a Malásia, plantaram organizadamente, e até hoje a Malásia que manda na produção de borracha do mundo, e deixaram a Amazônia começar a ficar pobre. Só para esclarecer meu ponto, eu não estou dizendo que a gente tem que acabar com a Zona Franca amanhã. Sim. Mas depois tem que discutir, a política não funcionou. Avaliar. Até porque não é que não funcionou, mas muita coisa aconteceu. Eu estou entendendo que devem ser 100 anos. 100 anos, muita coisa, muita água passa debaixo dessa ponte. A gente tem tecnologia, inovação, isso foi acoplado ao projeto, né? O projeto absorveu essas mudanças. A gente teve a globalização, então eu penso com você, acho que a gente não é uma questão de acabar, mas de reavaliar como a gente pode revitalizar o projeto. Você quer falar, Cássio? Não, era um pouco isso, exato. São 100 anos, mas já passaram 36, 40 anos. A gente já tem condições, já tem dados suficientes para nós analisarmos se aquele é um projeto exitoso, se ele fomentou de alguma forma o desenvolvimento, se ele fomentou de alguma forma a desigualdade ou trouxe uma igualdade para aquela região ou não. E eu acho que o Diogo tem razão no ponto dele. Erramos, mas pelo menos a gente podia assumir, olha, erramos, a gente está estabelecendo um privilégio aqui para tentar equacionar o que a gente pode fazer. Estabelecer outras zonas francas em outras regiões do país para tentar equacionar de alguma forma, ou existem outros projetos que vão complementar a Zona Franca que não surtiu efeito. Eu acho que esses privilégios, mais do que os problemas que eles nos trazem, a gente está num momento que a gente é impedido de discutir esses privilégios. Qualquer forma de discussão, você é taxado de uma série de coisas. Eu acho que este é o maior problema. Exato. Está muito polarizado. Sim. E aí as pessoas, às vezes, distorcem uma ideia bacana para desmerecer ou descredibilizar a tua ideia, né? Infelizmente, a gente está vivendo muito esse momento político, né, Deise? Eu acho assim, eu penso realmente que a gente não vai conseguir equilibrar essas contas públicas tão cedo. Assim, a gente vê alguns acentos, para não dizer que a gente está só batendo no governo aqui. Eu acho que existe o que eu vi nesse anúncio do contingenciamento dos 15 bi
foi uma vontade da equipe econômica, principalmente ali do Haddad, de dar uma transparência, né? A gente no dia anterior teve uma fala do presidente Lula, que foi muito polêmica, e acho que no meio desse caos e dessa bagunça, o que deu para perceber no anúncio do Haddad foi uma boa vontade de tentar dar transparência. Tanto é que no dia do anúncio, estava atrás dele a Dweck, a Esther Dweck, da gestão, o Rui Costa e, se eu não me engano, estava o Padilha também. Então, tinha ali eu acho que foi a primeira vez que a gente viu no governo uma mistura da ala econômica com a ala política tentando dar uma resposta, tentando dar uma transparência. Mas não adianta só uma parte do governo querer fazer isso, né? Como o Haddad tem feito, como o Haddad às vezes tenta, vou zerar o déficit, mas vai a outra parte, o núcleo duro do PT e diz, não é bem assim, vamos gastar, né? Então, acho que esse reequilíbrio das contas públicas, ele não vai acontecer tão cedo, não vai ser nesse governo nem no outro. E a gente tem falado muito aqui, a gente dá umas pinceladas de vez em quando. A gente fez uma reforma previdenciária, todos os economistas que a gente conversa dão o mesmo alerta. Vai ser necessária uma nova reforma, a Previdência vai estourar e vai ser em 2026, vai ser em 2027, a gente vai ter um problemão. Enquanto isso, os gastos só aumentam. De novo, volto para o ponto inicial. Superestima receita, subestima gasto. Exato. Aí não vai dar certo. E aí a questão das bombas relógio que nós mesmos montamos. Uma que é a indexação do salário mínimo com esses benefícios, que o salário mínimo cresce com inflação, mas crescimento do PIB, todos os anos. Ou seja, é um crescimento automático ad eterno. Os benefícios crescem junto do salário mínimo, ou seja, você cresce a despesa acima da inflação, inclusive para aposentados. E aí, a segunda regra maluca, a gente vinculou no arcabouço fiscal que o crescimento de arrecadação gera um crescimento do piso de gastos, do piso, não do teto, do piso de gastos com saúde e educação. Ou seja, se a gente consegue aumentar a arrecadação, a gente obrigatoriamente aumenta gasto com saúde e educação. Isso. E já tem o aumento automático do salário mínimo, que gera aumento da Previdência, essa conta não fecha nunca. E aí, antes que o nosso telespectador e nosso ouvinte morra de infarto com essa sua fala, eu vou me despedir, agradecer demais a vocês. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Quero agradecer a sua audiência e semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.